E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Já estão lançando medicamento para o coronavírus. Olha aí, né? Remédio para o coronavírus. Como funciona o Bamlanivimab? O primeiro medicamento criado especificamente para o coronavírus. É bacana, é aquela velha história, né? Pelo menos já é uma alternativa para quem não quer tomar a vacina. A Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, Food and Drug Administration, acaba de emitir uma autorização de uso de emergência nos Estados Unidos para o tratamento do coronavírus de intensidade leve a moderada em pacientes adultos e pediátricos que não foram hospitalizados. A terapia ainda em investigação é baseada em anticorpos monoclonais e atende pelo nome de Bamlanivimab. Rapaz, pensa no nominho feio pro remédio. Esse agente terapêutico desenvolvido pela farmacêutica Eli Lilly, né, é um anticorpo monoclonal semelhante aos que fazia parte do coquetel de medicamentos para o coronavírus que foi administrado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O que são anticorpos monoclonais? Anticorpos são grandes proteínas que constituem o sistema imunológico necessário para identificar e neutralizar objetos estranhos no corpo, como bactérias e vírus. No caso específico dos anticorpos monoclonais, né, a sigla é MABS, né, anticorpos monoclonais. Eles são glicoproteínas produzidas pelo clone de uma célula híbrida, criada a partir da fusão de uma única célula tronco do sistema imunológico com uma célula plasmática tumoral, e projetados para atacar um antígeno específico. Sua produção é baseada no estabelecimento de linfócitos B, no caso linfócitos B, imortais modificados para produzir uma imunoglobulina. Rapaz, pensa no nomezinho, vou ler até de novo. Imunoglobulina específica, dependendo do nível de pureza da imunoglobulina. Ela pode ser totalmente murina, quimérica, humanizada ou totalmente humana. Os anticorpos monoclonais são cuidadosamente selecionados e direcionados contra uma molécula específica que desempenha um papel fundamental no processo de uma doença. E eles são frequentemente usados para tratar certas doenças, como câncer ou artrite reumatoide. E os anticorpos neutralizantes? Os anticorpos neutralizantes são uma das possíveis defesas do sistema imunológico contra infecções. Esses anticorpos permitem neutralizar e eliminar o efeito dos micro-organismos invasores, e a sua atividade é desencadeada, por exemplo, por proteínas localizadas na superfície dos vírus, as quais se ligam para bloquear a infecção. Nesse sentido, a comunidade científica já estuda há algum tempo se a resposta defensiva por meio de anticorpos neutralizantes pode induzir imunidade eficaz e duradoura. E, mais especificamente, está investigando se os anticorpos gerados por pacientes que estiverem em contato com o coronavírus, no caso o SARS-CoV-2, poderiam ser usados como base em novos tratamentos para o Covid-19. No entanto, embora os anticorpos neutralizantes sejam gerados quando uma pessoa sofre uma infecção e elas pareçam desempenhar um papel importante na resposta imune, seu papel específico nas engrenagens do coronavírus não está totalmente elucidado. Os estudos realizados até agora com o vírus SARS-CoV-2 indicam que os anticorpos neutralizantes aparecem cerca de 2 semanas após o início das infecções, e que seu pico máximo de atividade seria entre 4 a 6 semanas. Mas ainda existem muitas questões. Ainda não foi confirmado se todos os pacientes infectados geram anticorpos neutralizantes. É aquela velha história, se a pessoa pega coronavírus uma vez, depois ela se cura, reinfecta de novo e reinfecta de novo.
Eu falo isso porque aqui no Japão teve vários casos e eu relatei aqui no canal vários casos disso. Não foi confirmado se todos os pacientes infectados geram anticorpos neutralizantes, quais fatores determinam sua aparência e atividade, idade do paciente, gravidade da infecção. Nem se seus níveis de neutralização são sempre suficientes para conferir proteção, uma vez que esses níveis são altamente variáveis e não são detectados em 10 a 30% dos pacientes. Então vocês estão vendo a complexidade do coronavírus? Por isso que é perigoso, né? Até no caso das vacinas também. Às vezes a vacina, você não sabe se a vacina vai realmente imunizar a pessoa, se ela vai aplacar, né, tipo assim, diminuir a intensidade do vírus, deixando a pessoa uma pessoa assintomática. Então são várias questões assim que estavam sendo levantadas, né? E são perguntas assim que ainda não tem resposta, porque as empresas que estão desenvolvendo as vacinas, elas não passam ao público. Elas estão passando assim, eficácia sim. E aí? Mas eficácia até que ponto? Imunizou, não imunizou? Então são questionamentos assim que nós precisamos levantar. Da mesma forma que a Moderna, ela falou os efeitos colaterais que está tendo da vacina dela, em relação às outras vacinas que não falam dos efeitos colaterais. Aí que tá, né? Então eu acho que entre as vacinas, a Moderna foi a mais honesta com o público até agora. Meu ponto de vista, tanto que eu tenho acompanhado. Igual no caso, falar que o Coronavac não tem efeito colateral nenhum, é brincar com a minha inteligência. Tá? Não desdenhando da vacina do Coronavac, mas eles falar que não existe efeito colateral, assim, que não apresente nada e eles não apresentam nada ao público, é desdenhar, né, com a inteligência humana. Pelo menos a minha, tá? No caso a sua, que você tem a opção de pesquisar também, até mais que eu, ir atrás de informações, pode ser que você tenha encontrado alguma coisa, mas eu não encontrei nada até agora. Eu não tenho visto nada. Então, é uma das minhas últimas opções de vacina. Se eu puder optar por alguma, claro. Eu não vou falar para vocês, não vou tomar a vacina. Em algum momento eu vou, mas não sei qual ainda. Tá? A entrada do SARS-CoV-2 nas células é iniciada pela interação do domínio de ligação ao receptor RBD, a glicoproteína viral spike S, com a enzima conversora, né, angiotensina 2, que é a ACE2, que atua como um receptor para o vírus na superfície da célula-alvo. Os MAB neutralizantes mais potentes se dirigem ao RBD e algumas podem atuar simplesmente competindo com o receptor para a ligação da proteína S. Rapaz, é um bando de nomenclatura que, para quem não entende, rapaz, tá falando grego, como é que se diz, né? O que é o Bamlanivimab? Seria o nome do remédio. O Bamlanivimab é um anticorpo monoclonal LGG1 capal humano, recombinante neutralizante contra a proteína spike do vírus SARS-CoV-2 e não é modificado na região FC. Este agente é licenciado para o tratamento dos pacientes com teste positivo para o SARS-CoV-2, que têm 12 anos de idade ou mais e pesam pelo menos 40 quilos, que apresenta alto risco de progredir para o coronavírus. No caso assim, progredir para o coronavírus grave ou hospitalização. Isso inclui os pacientes com 65 anos de idade ou mais, que tenham certas condições médicas crônicas. O medicamento deve ser aplicado por via intravenosa, portanto os pacientes devem ir a um hospital para que ele seja administrado, então não vai ser comprimidinhos. Embora a segurança e eficácia dessa terapia experimental continue a ser avaliada, os ensaios clínicos confirmaram que o medicamento, em comparação com o placebo,
reduz as hospitalizações relacionadas ao coronavírus ou visitas a emergências em pacientes com alto risco de progressão da doença, em até 28 dias após o início do tratamento. Por esse motivo, seu uso é recomendado em fases iniciais da doença, idealmente nos primeiros 10 dias após o início dos sintomas da doença. No entanto, o medicamento não está autorizado em casos de pacientes hospitalizados por coronavírus ou que necessitem de oxigenoterapia, uma vez que o benefício significativo do tratamento com esse anticorpo monoclonal não foi demonstrado em pacientes hospitalizados com coronavírus. E de fato, MABS, como o Bamlanivimab, rapaz, que nomezinho miserável, podem estar associados a piores desfechos clínicos quando administrados a pacientes hospitalizados com coronavírus, que requerem oxigênio de alto fluxo ou ventilação mecânica, aqueles aparelhos de respiração, né? No que se refere ao perfil de segurança, os efeitos adversos dos MABS em geral podem ser agrupados em dois tipos diferentes: aqueles derivados de ação do anticorpo, como infecções oportunistas, infecções comuns ou desenvolvimento de fenômenos autoimunes, e aqueles derivados de administração de proteínas, reações anafiláticas, síndromes de liberação de citocinas e desenvolvimento de anticorpos. No caso específico do medicamento, as reações adversas mais frequentes relatadas ao FDA foram náuseas, tontura, dor de cabeça, prurido, hipersensibilidade imediata, não grave, diarreia e vômito. Se a pessoa não morre de coronavírus, mas morre de desidratação. Mas vamos lá, né? Em conclusão, o Bamlanivimab constitui um novo instrumento terapêutico no combate ao coronavírus, que foi autorizado condicionalmente nos Estados Unidos, sob autorização do uso de emergência, no caso. O que implica, como que é o caso da Europa, que satisfaz uma necessidade médica não atendida, na medida em que o benefício para a saúde pública em sua disponibilidade imediata é maior do que a incerteza derivada aos limitados dados clínicos disponíveis. No entanto, a empresa farmacêutica responsável pelo desenvolvimento, Eli Lilly, deve se comprometer a fornecer mais dados clínicos para complementar as informações sobre a eficácia e segurança do medicamento, à medida que os resultados dos ensaios clínicos em andamento são obtidos. Em apenas diante resultados positivos, uma autorização plena e definitiva deve ser concedida. Caso contrário, o medicamento tem que ser retirado do mercado. O Bamlanivimab abre uma nova e promissora janela na terapia do coronavírus. Eu também acho bacana, por isso que eu estou passando a matéria, né? Portanto, ao contrário de outros medicamentos disponíveis no mercado para outras doenças, o que tem demonstrado alguma eficácia nessa patologia, no caso, Remdesivir, né, plitidepsina, dexametasona, hidroxicloroquina, etc. Este é o primeiro medicamento especificamente desenvolvido e autorizado para o tratamento de pacientes com coronavírus. A batalha final contra o vírus apenas começou, né? Então dá para vocês terem uma ideia. Então quem sabe, né, se a coisa for boa lá nos Estados Unidos, o Japão não começa a usar isso também, ou o Brasil, no caso. Aí pode dar uma certa liberdade para quem não quer tomar a vacina. Só que é aquela velha história, esse aqui é medicamento, é para quem já pegou o coronavírus e está naquele estágio leve, bem no início, tá? Diferente das vacinas que são imunizantes, não deixa a pessoa pegar. Então existe a escolha, mas de qualquer maneira é um novo patamar contra o coronavírus. É bacana, quanto mais medicamentos aparecerem contra o coronavírus, caso para evitar mortes, é válido, e eu acho válido. Por isso que eu estou passando aqui no canal, por mais que seja um medicamento ainda experimental, né? Mas como foi autorizado pelo FDA, então você vê que é uma coisa concreta. Por isso que o canal está passando esse tipo de matéria para vocês aqui, porque é algo concreto, tá? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo.